Estamos de volta com mais um vídeo de histórias assustadoras dos nossos inscritos. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor. Oi, gente. Como é que vocês estão? Hoje é dia de história dos inscritos. E, gente, quem tiver história pode mandar pro contatonaterradomedo@gmail.com. E se você já mandou a sua história e ela ainda não apareceu, pode deixar que ela vai aparecer em algum momento. Em algum vídeo desses. Já aproveita para deixar o like nesse vídeo e vamos para a primeira história. A primeira história é do Vinícius Dramogo, acho que é assim que você fala o nome dele. Aí ele deu um título para a história, que é Tormento para Dois, e botou entre parênteses: eu sei que vocês amam títulos. E sim, gente, eu adoro quando tem título na história, tá? Inclusive, todas as histórias que a gente selecionou hoje têm título. Aí ele escreveu o seguinte: olá, seus lindos. Antes de passar a história, eu queria agradecer por esse canal maravilhoso de vocês, que sempre me dá pesadelos. Meu nome é Vinícius e eu escrevo terror, e vocês sempre me inspiram muito. Espero um dia poder mandar um livro meu de presente pra vocês e saber que vocês aprovaram a história. Queremos! Olha que chique, escritor. Escritor de terror ainda, nossa. Gente, mas essa história que mandou é conto ou é a história que passou mesmo? Não, a história dele mesmo, que ele passou com o irmão dele. Então Prometeu. Prometeu experiências. Aí ele continua: agora, sobre os perrengues de terror, eu tenho algumas histórias sobrenaturais e outras naturais que me assustam mais, pra falar a verdade. E a história que ele mandou é sobrenatural. Então, fiquei curiosa até pra essas histórias que não são sobrenaturais pra, né, se assustar mais, a gente fica curioso. Mas vamos então saber o que acontece no Tormento para Dois. Eu e meu irmão mais velho, a gente tinha o costume de visitar a casa do nosso pai a cada 2 semanas. Ele, a nossa madrasta e a nossa irmãzinha moravam numa casa que tinha um quintal de piso e em volta era tudo murado, assim. O quintal ficava em volta da casa e tinha um muro enorme. Até porque, gente, Rio de Janeiro, né? Então você já sabe, tinha até caco de vidro em cima pra prevenir qualquer coisa. Aí quando a gente dormia lá, o meu irmão dormia na sala e eu dormia num sofá-cama no escritório. Um ficava na ponta do corredor, o outro ficava na outra ponta do corredor. Uma das noites que eu fui dormir lá, eu tava meio sem sono ainda, então eu não consegui pegar no sono logo de cara. Então eu acabei deitando na cama e fechei os meus olhos. Quando eu fechei os meus olhos, eu me enxerguei entrando pelo portão da casa. Era como se fosse a minha visão, só que aquela pessoa não era eu de fato. Eu acompanhei a visão dessa pessoa, dessa coisa, entrando ali pelo quintal, passou pelo quintal, entrou pela cozinha, passou pelo corredor. Aí essa pessoa parou bem ali do lado do sofá-cama, onde eu tava dormindo no escritório. Nesse momento, eu abri os meus olhos e eu consegui sentar na cama, então logo aí eu já sabia que não era uma paralisia do sono. E eu fiquei com mais medo ainda, porque se não era uma paralisia do sono, poderia ser algo até pior. Enquanto eu tava ali sentada, eu comecei a ouvir uma voz no meu ouvido. Essa voz estava sussurrando alguma coisa que eu não estava entendendo muito bem. Mas mesmo eu não entendendo nenhuma palavra, eu fiquei morrendo de medo, eu fiquei tremendo de medo naquele momento. Eu fui criada numa família evangélica, então eu fiz o que foi me ensinado desde sempre, que era, no caso, orar. Orar mesmo estando cagando de medo. Eu comecei a pedir perdão por todas as coisas que eu poderia ter feito pra atrair aquela coisa sem que eu percebesse, e fiquei ali orando baixinho, baixinho a madrugada inteira. Em algum momento, eu devo ter pegado no sono, porque, enfim, fiquei cansada de ficar rezando, mas quando eu percebi que eu tinha pego no sono, eu acordei de novo e eu sentei na cama. Já tava de manhã e eu pensei que tudo não tinha passado de um sonho, sabe? Aqueles sonhos assustadores, realistas que a gente tem. Aí eu levantei. Nisso que eu levantei, eu fui até a sala e me deparei com meu irmão ofegando e chorando demais no colo do nosso pai. Ele tava contando que durante aquela noite ele tinha ouvido uns batuques muito fortes que acabaram acordando ele. Ele tentou se levantar, mas no momento que ele tentou mexer os braços e as pernas, ele sentiu que tinha alguém amarrando os membros dele pra ele não se mexer. Ele conseguia se arrastar,
mas ele não conseguia se mexer direito. E o barulho parecia estar vindo de dentro da sala. E ele foi se arrastando de pouquinho em pouquinho, até que ele chegou no quarto do nosso pai, que ficava ali do lado da sala. Ele tentou acordar o nosso pai de tudo quanto é forma, mas a voz do meu irmão simplesmente não estava saindo. Era uma voz rouca e baixa. E aquele batuque parecia ter seguido ele até o quarto. Meu irmão ficou ali, deitado do lado do meu pai, tentando pedir ajuda de tudo quanto é maneira, até amanhecer. E aí, quando amanheceu, a nossa irmãzinha acabou acordando. Ela era bem novinha na época, então toda vez que ela acordava, assim que ela acordava, ela ia correndo pro quarto do meu pai e da minha madrasta pra chamar eles. E quando ela chamou eles, foi aí que o meu pai viu meu irmão deitado ali no chão pedindo ajuda. Meu irmão contou que assim que o nosso pai acordou, assim que ele abriu os olhos, ele sentiu os pés e as mãos dele se soltarem. Daí, o meu pai e minha madrasta levaram meu irmão até a sala e foi lá que eu encontrei eles. Eu não sei se o que a gente passou foi real ou se não foi. Eu acho que nem dá pra gente ter muita certeza sobre isso. Mas, como Dumbledore diz, não é só porque alguma coisa acontece na sua cabeça que não quer dizer que é real. Fim da primeira história. E uma historinha de terror compartilhado pra gente começar esse vídeo. Porque eu fiquei meio confusa quando você falou que teve uma visão e tal. É porque não foi um sonho, né? Porque aparentemente você não tava dormindo ainda. Mas eu tava vendo alguém chegar e tal. Isso me lembrou muito as coisas que o Vitor tem quando ele tá na cama de madrugada. Porque o Vitor começa a imaginar coisas. E as coisas que ele imagina faz ele sentir medo. Então, tipo assim, eu acho a cara do Vitor imaginar alguém... Eu falando do Vitor como se ele não estivesse aqui presente no mesmo cômodo, né? Pois é. Mas assim, eu acho a cara do Vitor imaginar, sabe, esse tipo de coisa. Que alguém tá indo, chegando perto da cama, não sei o que. E ele ficar apavorado, sabe? Aí ele não conseguir dormir, etc, etc. Aí eu fiquei pensando assim, não era um sonho. Então, poderia ser da sua cabeça mesmo. Ah, beleza. Você tava pensando, foi um pensamento intrusivo desses que nem o Vitor tem. Mas não teve o outro que também viu? Aí é essa questão, entendeu? Porque não foi só você, Vinícius. Foi seu irmão também. Aí o negócio fica mais complicado, o buraco começa a ficar mais embaixo. Porque uma coisa é um negócio acontecendo na sua cabeça. Outra coisa é um negócio acontecendo na sua cabeça e do seu irmão juntos. E ele ter sensações físicas, porque ele ficou, no caso, de mãos atadas, de pés descalços. A bunda dele andava de pernas pro ar. Nossa senhora, gente. Poderia ser uma visão. Isso se não fosse essa questão compartilhada com seu irmão. Orem. É isso que você acredita, ore. Pra não acontecer novamente. Ou então, já que você é escritor, use isso para escrever coisas de terror. Olha só que coisa. A segunda história é do Lucas Silveira e o título dele é enorme. O Vitor, quando eu falei esse título, o Vitor ficou assim, hã? Caipora, alienígena, espírito ou surto coletivo. Várias possibilidades, né? Várias possibilidades. E você, de casa, o que acha disso? Basicamente isso, que ele vai deixar assim esse questionamento pra gente. Aí ele mandou uma mensagenzinha. Oi, Cibele e Vitor. Oi, Luan. Falando junto, né? Me chamo Luan. Conheci o canal de vocês recentemente e estou simplesmente apaixonada pelo trabalho. Fofo. Sou espírita há muitos anos, então eu tenho minhas convicções sobre as histórias que envolvem espíritos em geral. Mas queria te contar um caso perturbador que até hoje não consigo explicar. Ou seja, os medrosos de plantão já podem ficar o quê? Tranquilos, porque não é história de espírito. Porque sobre espírito ele já tá ali manjando o assunto. Porque ele já tem ali as convicções dele. Mas e essa história que ela nem sabe explicar? Exatamente. E aí? Quem vai explicar? Vamos então pra história do Luan, mas antes de continuar, deixa aquele likezinho aqui. Quando eu era criança, eu sempre passava as férias na casa de um tio meu que mora bem no interior do estado. Não, e eram férias sensacionais, eu sempre amava, porque era ali que eu convivia muito perto de 7 primos meus que eu gostava muito. Todos nós tínhamos a idade ali, sabe, certinha, fazendo escadinha, tudo próximo. E juntos, a gente pintava o set, a gente fazia e acontecia. A gente ia pra praia, nadava no rio, a gente ia pegar frutas, a gente brincava nas dunas. E vou te falar que as brincadeiras nas dunas eram as mais radicais. E sempre que a gente sumia por um período maior, a gente demorava a voltar pra casa, os adultos começavam a inventar
ou, sabe, inventar, entre aspas, assim, que a gente tinha que tomar cuidado com a caipora. Porque a caipora poderia fazer qualquer mal com a gente. Ela tinha o costume de assobiar e ela tinha um cheiro muito forte de fumo. E se você encontrasse com ela e não desse fumo pra ela de presente, meu filho, você tava lascado, porque ela ia te perseguir pra sempre. Eu tinha ali meus 10, 11 anos, e esse papo não colava comigo não, tá? Eu não acreditava nem um pouco na caipora. Vez ou outra, até os cavalos da região, eles amanheciam com as crinas todas trançadas, assim. Aí os adultos já falavam que era caipora, coisa e tal. Pra mim era bobagem, gente. Eu não acreditava nisso. Aí, certa noite, a gente tava ali na varanda da casa, conversando, trocando ideia. Tinham ali mais ou menos uns 6 adultos e põe criança aí. Tinha um monte de criança. Tinha bastante gente ali. Tava todo mundo socializando, conversando, batendo um papo. De repente, um dos meus primos apontou na direção das dunas e perguntou assim, ué, gente, será que estão botando fogo lá no mato uma hora dessa? Aí todo mundo olhou. Um negócio brilhando ali em cima das dunas. E, de começo, todo mundo ficou ali meio atento, meio preocupado, porque todo mundo tava achando que era o princípio de um incêndio. Só que em pouco tempo, essa luz se apagou e acendeu em um outro lugar. Aí, depois de um tempo, aquele ponto apagou e acendeu em outro lugar. E aquilo foi chamando a atenção de todo mundo, adulto, criança, todo mundo. Porque depois de uns 20, 30 minutos disso, de luz apagando e luz acendendo em outro lugar, o negócio começou a piorar. Começou a acender várias ao mesmo tempo e acendia, apagava, um pisca-pisca danado em cima das dunas. E começou uma movimentação, e era uma movimentação tão rápida dessas luzes que não poderia ser carro, não poderia ser uma pessoa. Os adultos começaram ali com as teorias. A primeira teoria é de que era caipora. A segunda teoria era de que alguém estava acendendo tocha ou lanterna em cima das dunas. Mas isso não explica como tudo tava se movimentando tão rápido. Os adultos mesmos falaram, porque tava aparecendo, tipo, aparecia aqui e depois aparecia num lugar super distante. As dunas ficavam coisa de, sei lá, 3 quilômetros do sítio, então a gente via aquilo bem de longe, eram muito altas e muito extensas. Ou seja, pra aquela luz chegar pra gente na intensidade que tava chegando, tinha que ser um fogo muito grande, sabe? Uma fogueira enorme. Porque a pontinha de uma lanterna, sinceramente, não chegaria naquela intensidade na distância que a gente tava. A terceira hipótese era que tinha alguém andando de buggy ou de moto, alguma coisa assim, só que ninguém passava naquela região de buggy. Principalmente de noite, né? Não passava de dia, quem dirá à noite. E não era todo tipo de moto que conseguia andar nas dunas. E, sinceramente, se fosse o farol de carro ou de moto, a gente conseguiria reconhecer, mesmo que de longe. Outras teorias foram pipocando ali entre a gente, entre crianças e adultos, mas conforme a gente ia criando teorias, a gente ia refutando essas teorias também. De repente, todas as luzes se apagaram. E os adultos ficaram ali conversando um tempo sobre aquilo, mas ninguém conseguia explicar o que tinha acontecido. Eu lembro que na época eu passei dias pensando nisso, no que poderia ser. E, sinceramente, até hoje, essa história me intriga demais. E eu não sei o que poderia ser. Fim da segunda história. E, gente, pode ser várias coisas. Mas isso me lembrou de uma inscrita nossa, uma live que a gente tava fazendo. A gente começou a falar de ETs e aliens e coisas e tal, chaneleuses e tal. E aí, ela mandou um vídeo no nosso grupo do Telegram, que tá aqui na descrição, caso você queira entrar no grupo. A gente conversa sobre várias coisas lá, decidimos temas e etc. Aí ela mandou no grupo do Telegram um vídeo de luzes no céu, que apareceram várias luzes no céu, piscando e tal, e ninguém sabia o que era. Depois eles perceberam que eram paraquedistas, soltando de paraquedas à noite. Era paraquedista, não era era pessoas voando. Eu acho que tava com a lanterna, né? Então, eles estavam com lanternas, mas eu acho que eram paraquedistas. Ou seja, pode ser coisas assim que a gente nem imagina, porque quando você vai imaginar que de noite vai ter um monte de paraquedista pulando com lanterna na mão, sabe? Pode ser coisas sobrenaturais? Pode, com toda certeza. Mas também pode ter uma explicação que nunca passaria na nossa cabeça. Ou aliens. Aliens sempre explicam tudo. Mas eu fiquei pensando só nas dunas. Só nas dunas, eu já imaginei. Sou doido pra ir nas dunas. Eu já imaginei. Aí você vem me falar de terror nas dunas, aí é foda, né? Aí acaba
tava com o capacete. Não, mas eu já imaginei as crianças pentelhando, pegando o papelão assim, sentando nas dunas. Que papelão assim. Desce com o corpo liso mesmo. O corpo liso desce... Mas aí o papelão é pra descer mais liso, mas pra não entrar areia na bundinha. E é verdade. Isso é uma verdade. O terror pior do que aliens. E areia na bunda. Areia na bunda é o terror da vida real. Em outras partes, enfim, né? Em outras partes, pior Abafa. ainda. Abafa, gente. Conseguimos piorar a história da pessoa. Vamos pra terceira história. E já repara aqui embaixo se você tá inscrito nesse canal. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha também nos nossos programas de apoio. Nós temos o Seja Membro e a gente também tem o Apoia-se. O link tá aqui na descrição. Vamos então pra terceira história, que é a da Jéssica. Que no caso é a Jeca, que eu nunca sei como falar o nome dela, porque eu falo sempre, eu fico assim, meu Deus, será que eu falo Jeca? Jeca é uma coisa meio, não sei, meio xingamento, né? Não sei se sou meio velha. Aí me lembro de Jeca Tatu, coisas assim. Do nada. Do nada, mas eu sempre penso nisso quando eu tô em live com a Jéssica. Mas é a Jéssica, ela falou que pode falar o nome dela à vontade, tá? E ela também botou título. O título é A Aparição no Quarto da Minha Avó. Convidativo? Nem um pouco. Não. O Vitor já chorando, porque como sempre, estamos gravando à noite. Sim. Para a felicidade do Vitor, porém não. E eu tô longe aqui da Cibele. Ô, neném, tá tão distante. Vamos lá pro recadinho dela que ela deixou. Oi, Cibele e Vitor. Me chamo Jéssica. Pode falar o meu nome sem problemas. Tudo bem com vocês? Olha, eu tô com um pouquinho de sono, tá? Ainda mais vendo minhas cachorras dormindo, mas tá tudo bem. Ai, eu já tô com sono também. Nossa, as cachorras estão num sono gostoso aqui. Gostoso. É porque a gente tá gravando de noite também, depois de uma live. Depois de uma live. Nossa, mas as cachorras estão dormindo tão bem que eu tô com sono. Mas tô bem. Comigo tá tudo bem, ela falou. Graças a Deus, não é mesmo? E eu gostaria de compartilhar com vocês uma história de terror que aconteceu comigo. Eu não entendi por que ela botou o terror entre aspas, porque é uma história de terror, sim. Ah, tomara que não seja. Tomara que tenha um final que, era tudo uma pegadinha. Eu já li a história. É de terror, é assustadora. Se preparem. Eu nunca fui uma pessoa de ter medo de fantasma, sabe? Algumas vezes na minha infância, na minha adolescência, eu tive ali algumas experiências meio macabras, mas não foi nada que me deixou tremendo de medo. O que foi? Vou ter que sentar aí. Por quê? Com medo, eu levei o susto com a Bjork ali. Que Bjork? Ela tá apavorante mesmo. Ô, gente, o Vitor tá aqui do lado. Parece que ele veio pra cá, ele tava no outro sofá, ele veio pra cá. Vamos lá. Viu, Jéssica, o que você fez com a gente? Vamos lá. Eu nunca fui uma pessoa de ter medo de fantasma, sabe? Durante a minha infância, durante a minha adolescência, eu tive algumas experiências, tá? Algumas não tão agradáveis assim, mas mesmo assim, eu não sou dessa pessoa que sente medo, que fica tremendo de medo. Olha, mas essa experiência que eu vou contar pra vocês, essa eu vou ter que admitir que me deixou completamente apavorada. Eu sempre gostei muito de jogar no computador. E aí teve uma época que eu já tinha terminado os estudos, então eu decidi ficar jogando até mais tarde, até porque não tinha problema eu dormir tarde, porque não tinha aula no dia seguinte. Então eu fiquei ali até de madrugada jogando o meu LOLzinho de boas. Quando era ali por volta de 2 da manhã, eu decidi que já tava na hora de eu deitar, porque, sei lá, tava me dando uma dorzinha de cabeça, eu pensei assim, não, beleza, vou dormir. Desliguei meu computador, liguei a TV e decidi ir no banheiro. Aí, na casa do meu avô, que é onde a gente morava na época, tinham 4 quartos. Tinha o quarto do meu avô, que ficava de frente pro meu quarto e ficava mais próximo da porta, assim. E tinha o quarto da minha irmã e o quarto da minha avó, que ficavam mais próximos da cozinha. Um de frente pro outro também. Tanto eu quanto a minha irmã, a gente costumava fechar a porta do nosso quarto pra dormir. Mas os meus avós, eles não costumavam fechar a porta. Então, toda vez que a gente passava em frente aos quartos deles, a gente conseguia ver lá dentro. Eu sempre gostei muito de filme de terror, gente. E com filme de terror, a gente aprende, tá? Eu fazia exatamente o oposto
oposto do que as personagens faziam. Quando eu passava pelo corredor, eu saía acendendo todas as luzes, até porque o nosso cachorrinho dormia ali no corredor às vezes, sabe, em frente ao meu quarto, então eu não queria pisar nele, ou então, sei lá, não queria passar por coisa pior. Eu saí andando feliz da vida em direção ao banheiro, até que eu passei em frente ao quarto da minha avó e eu não sei porquê, eu decidi olhar pra dentro do quarto dela. Eu fiquei completamente paralisada, porque na hora que eu olhei lá pra dentro, eu vi a minha avó dormindo tranquilamente e do lado dela na cama tinha uma figura alta, uns 2 metros de altura, olhando ela dormir. Eu sei que essa criatura era grande desse jeito, era alta desse jeito, porque ultrapassava a altura da porta que estava aberta, né? Eu conseguia ver. E a densidade dessa criatura era tão grande que, mesmo com a luz do corredor entrando no quarto e atingindo essa criatura, ela não se desfez com a luz. Eu continuava vendo aquela escuridão ali do lado da cama da minha avó. Eu, nessa hora, não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. A minha cabeça estava mandando eu continuar o meu caminho, seguir a minha vida, ir no banheiro, fingir que nada aconteceu, mas o meu corpo simplesmente não obedecia. Eu queria só seguir o meu trajeto, sabe? Esquecer daquilo e fingir pra aquela criatura que eu não tinha visto ela. Mas eu simplesmente não conseguia desviar os meus olhos. Parecia que tinha passado, sei lá, vários minutos, mas eu sei que foi só alguns segundos. Quando o meu corpo decidiu me obedecer, a criatura percebeu que eu tava parada ali olhando pra ela, e ela virou a cabeça na minha direção. Quando eu percebi que isso aconteceu, eu só consegui dar meia volta e eu entrei no meu quarto, fechei a porta, eu lembrei de ir apagando as luzes ainda no caminho pelo corredor, eu me enfiei debaixo da coberta e fiquei ali, de olhos fechados, sem conseguir dormir. A sombra não tinha um rosto definido, mas quando eu olhei nos olhos dela, sei lá, pareciam 2 bolas de fogo olhando na minha direção. Nesse dia eu senti como se alguém tivesse subindo em cima de mim na cama, só esperando o menor sinal de que eu tivesse acordada. Mas eu simplesmente fingi que tava dormindo. Eu fiquei ali de olhos fechados, não me mexi, e eu tava prendendo o xixi ainda porque eu não tinha ido no banheiro, então eu tava bem apertada. Quando era por volta de 5 horas da manhã, foi quando eu senti o peso saindo de cima da minha cama, e depois de um tempo eu consegui ir no banheiro. Desde então, eu comecei a sentir de vez em quando esse peso em cima da minha cama, até que depois de um tempo eu comecei a ouvir alguns sussurros. Tinha vezes que eu ficava com medo, mas outras eu ficava simplesmente irritada. E eu mandava a criatura calar a boca porque eu queria dormir. Aí eu me virava pra parede e eu simplesmente não ouvia mais sussurro nenhum. Mas tinha vezes que, quando eu ouvia o sussurro, eu sentia um arrepio enorme na espinha. E eu sentia que eu precisava ficar calada, porque se a criatura percebesse que eu tava acordada, ela ia me seguir pelo resto da vida. Fim da terceira história. Nossa, o Vitor tá com uma cara de bunda. E aí, Vitor? Ai, gente, pior história. Pior história. Ai, pior história que eu já ouvi aqui no canal. Horrível, não gostei. Não, essa história... Gostei. Essa não história... gostei. Essa história é péssima. Agora eu vou ficar debaixo das cobertas também. Vou lembrar de apagar todas as luzes, ficar debaixo das cobertas, cabeça coberta, sem dormir. Gente, pior que não é meme. Eu acho que essa noite o Vitor não vai conseguir dormir. Por causa dos pensamentos dele. Acho que eu vou conseguir depois de um tempinho, porque eu tô com sono. Não, e o Vitor tem muito medo também dessa coisa de... Eu não tenho muito medo quando fala assim, ai, tem olhos de fogo. Me tira um pouco medo. Agora, a sombra enorme, a assim, questão do da lado sombra, da cama, exato, dá medo. Olhar do lado da cama, essa coisa de te observar dormindo, é um negócio que me dá medo também, sabe? Eu fico com frio na espinha de também imaginar. Que eu fiquei com medo foi quando ela falou assim, ela virou a cabeça pra mim. Ai, isso eu já imaginei, me arrepiei tudo. Boa sorte pro Vitor dormir essa noite. Me falem qual história foi mais assustadora. Meu voto é a terceira. Foi a pior de todas. Manda sua história pra gente se você tiver uma. Não precisa ser história de fantasma, pode ser histórias assustadoras do cotidiano. O Vitor até prefere, no caso, que aí ele consegue dormir. E aproveita que você tá aqui na Terra do Medo e continue na Terra do Medo. A gente vai deixar 2 vídeos aqui pra vocês continuarem maratonando o canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau, gente. Ai, eu quero dormir. Vamos deitar? Daqui a pouco o Vitor vai falar que tá com medo da minha risada. Não posso nem rir. Ai, é que ela começa com as risadas do nada, assim, ó. Maléfico.